Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem nessa noite de Páscoa. Gostaria de estar lendo um texto que se encontra em Isaías 53, no verso 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Esse texto ele vai falar um pouco a respeito sobre o que Jesus passou, de todo o seu sofrimento, que ali na cruz ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades, e o castigo que era nosso foi levado sobre Jesus. Mas hoje é domingo de ressurreição, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, ele ressuscitou, pois a morte não pôde segurar, pois ele não havia pecado. Que possamos com muita alegria essa noite podermos dizer que ele vive, glórias a Deus. Que possamos essa noite se colocar diante dele. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um momento, Senhor Deus, estarmos aqui juntos, Senhor Deus, como igreja, reunidos, distante, mas juntos, com o mesmo propósito, Pai. Hoje nós viemos aqui celebrar a sua ressurreição, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por morrer em nosso lugar, pois nós éramos miseráveis, nós éramos depravados, e o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E hoje, pois a morte não pôde segurar, pois o Senhor não havia pecado, e a morte não segurou, e hoje o Senhor está vivo. Aleluias, glória a Deus. Muita alegria, levante aí na sua casa, que possamos declarar que ontem era sexta-feira, dia de angústia, mas hoje é domingo, dia de ressurreição. Sexta-feira, dia de angústia, de luto, de decepção, mas hoje é o domingo da ressurreição, onde sua carne e seu sangue foram ofertados a Deus por mim e por ti. Mas hoje celebramos juntos sua vida aqui. Ontem foi sexta-feira, dia de angústia, de luto, de decepção, mas hoje é o domingo da ressurreição, onde sua carne e seu sangue foram ofertados a Deus por mim e por ti. Mas hoje celebramos juntos sua vida aqui. Jesus, o Cordeiro de Deus, se ofereceu em sacrifício na cruz. Ele nos substituiu, ele nos redimiu das trevas para a luz. Ninguém tirou sua vida como dono da vida, ele a ofertou. A morte não pôde deter o autor da vida, ele ressuscitou. Ele vive, ele vive, ele vive para sempre. Declare que ele vive, ele vive, ele vive, ele vive para sempre. Mais uma vez, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive para sempre. Ontem foi sexta-feira. Ontem foi sexta-feira, dia de angústia, de luto, de decepção, mas hoje é o domingo da ressurreição, onde sua carne e seu sangue foram ofertados a Deus por mim e por ti. Mas hoje celebramos juntos sua vida aqui. Hoje foi sexta-feira. Ontem foi sexta-feira, dia de angústia, de luto, de decepção, mas hoje é o domingo da ressurreição. Sua carne
sua carne e seu sangue foram ofertados a Deus por mim e por ti. Mas hoje celebramos juntos sua vida aqui. Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, o Cordeiro de Deus, se ofereceu em sacrifício na cruz. Ele nos substituiu, Ele nos redimiu das trevas pra luz. Ninguém tirou sua vida como dono da vida, Ele a ofertou. A morte não pode deter o autor da vida, Ele ressuscitou. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Mais uma vez, Ele vive, Ele vive, Ele vive para sempre. Glória a Deus, Ele vive. Aleluias. Glória a Deus. Esse nome foi exaltado acima de todo nome. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Aleluias. Choro nos céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim, o mundo não conhece. Pela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim, o mundo não conhecia. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, seja exaltado.
Glória a Deus por tudo, né? A vitória de Cristo na cruz, ela garante a nossa vitória também. A morte de Cristo, ela é a razão de nós estarmos vivos, de nós existirmos. Eu queria ministrar sobre a oferta e eu queria convidar a todos para abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo de número 31. Embora todo esse texto aqui, Paulo vai instruir a igreja de Corinto, as comidas, aos alimentos sacrificados aos ídolos, tem alguns pontos que cabem dentro do contexto. Primeiro, no versículo 26, ele vai dizer que tudo é do Senhor, a terra, a sua plenitude, tudo é do Senhor. No versículo de número 31, ele vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o interessante a pensar é que Paulo fala de como a igreja de Corinto, como a igreja deve se comportar diante dos ídolos e dos alimentos. Mas neste versículo ele engloba todas as coisas, ele engloba o viver, a essência do viver. Então, tão importante, ou mais importante do que aquilo que fazemos, é a motivação pelo qual fazemos. Nós devemos sempre lembrar disso. Qual é a motivação que está por trás do meu fazer? E quanto à questão das ofertas, nós podemos dizer a mesma coisa e aplicar esse princípio. O porquê fazer? Não é? Não pode ser por barganha, não pode ser por pressão, não pode ser movido por outros interesses, a não ser que seja feito para a glória de Deus. Porque tudo que temos, tudo que somos, desde bens materiais, conhecimento, tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. E no quesito das ofertas, nós temos aprendido que nós devemos fazer por fé, gratidão e generosidade. Então, que nós possamos contribuir, irmãos, para a glória de Deus, e entender que o que estamos fazendo, nós estamos semeando, e o semeador, ele fará abundantemente muito mais na nossa vida, e já tem feito. Então, se nós podemos contribuir, é porque o Senhor tem dado para nós. Amém? E enquanto os irmãos contribuem, eu queria até orar pela nossa vida financeira, mas orar com gratidão. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina a administrar tudo que somos e que temos para a glória do Teu nome. Eu oro em nome de Jesus que toda sorte de bênção continue sobre a nossa vida financeira, Pai. Que possamos ser generosos, entendendo que se temos para contribuir, é porque recebemos do Senhor. Nós Te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, irmãos. Que bom podemos estar juntos nessa manhã para meditarmos na palavra de Deus e nesse domingo tão especial para nós cristãos, domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, o domingo onde nós podemos nos assegurar nas promessas de Deus, naquilo que Ele já liberou sobre nossas vidas. O texto que eu quero meditar com os irmãos está em 1 aos Coríntios, no capítulo de número 15, se você puder, abra comigo a sua Bíblia aí, né? Os irmãos vão colocar para você também acompanhar com a gente, mas antes eu quero
externar aqui a nossa irmã Etelvina, ao Marcelino, a Eline, ao Vitor, que perdeu sua esposa. Que Deus venha confortar vocês, que Deus venha trazer o conforto ao coração de cada um. E somos gratos a Deus por todos os milagres, gratos a Deus pelo irmão Toledo, que já está em casa se recuperando, pelo irmão Cláudio, que nessa quinta-feira teve alta também, e já está em casa. Logo nós vamos dar um abraço nele, em nome de Jesus. E gratos a Deus pela vida de todos que têm sido cuidados por Deus, nesse período tão difícil que a gente tem vivido. Embora nós falamos tão difícil, é porque tudo é novo para nós, mas se você voltar e olhar na palavra de Deus, os nossos antepassados, a gente vai encontrar, sempre, motivações para nos trazer esperança, no cuidado de Deus em períodos de quarentena, o cuidado de Deus em períodos de exílio, o cuidado de Deus em período de escravidão. Deus sempre preservou e cuidou do seu povo, e não vai ser diferente com a gente, amém? 1 Coríntios capítulo 15, eu vou fazer uma leitura do versículo 1 ao 11, que diz assim: além disso, irmãos, eu vos declaro o evangelho que vos tenho pregado, o qual também recebestes, e no qual também estáis firmes, pelo qual também sois salvos, se o guardardes na memória. O que eu vos preguei, se não crestes em vão, porque eu vos entreguei primeiramente o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e que foi sepultado, e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, de acordo com as Escrituras, e que Ele foi visto por Cefas, por Pedro, e então pelos 12, após isso, Ele foi visto por cerca de 500 irmãos de uma vez, dos quais grande parte deles permanece até agora, vivos, mas alguns já dormem. Após isto, Ele foi visto por Tiago, então por todos os apóstolos, e por último de todos, Ele também foi visto por mim, como alguém nascido fora do tempo devido, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou adequado para ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que foi concebida a mim, não foi em vão, mas eu trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, quer seja eu ou eles, assim nós pregamos, e assim tendes crido, amém? Quero orar com você. Querido Deus, neste domingo de Páscoa, nesse domingo, Senhor, comemorado pela igreja desde o ano 300, ó Deus, e 20, desde aquele concílio onde se oficializou a comemoração, ó Deus, do domingo de Páscoa, o primeiro domingo, Senhor, após aquele calendário lunar que eles estabeleceram. Esse domingo, ó Deus, que para nós cristãos tem um significado maravilhoso, que a Tua palavra que é tão viva, poderosa e eficaz, possa vir de encontro a cada um em seus lares, trazendo a esperança, trazendo em nós, ó Deus, a gratidão, trazendo em nós, ó Deus, a força e a firmeza de que precisamos. Oro para que o Senhor possa usar-me nesse momento, e para cada um, ó Deus, nesta noite que está recebendo Tua palavra, que está entrando em cada lar agora, cada irmão que está aqui com a gente no chat também, Senhor, possa ser edificados e possam ser, ó Deus, realmente visitados pelo Teu Espírito. Nós precisamos da Tua palavra e do Senhor, que toda oposição seja repreendida agora, aniquilada pelo poder do Teu nome, Senhor, amém. Amados, a mensagem de Páscoa, ela tem uma mensagem para nós cristãos linda. A Páscoa, ela traz um significado para nós cristãos de mudança, do novo, ela traz de vida. A palavra Páscoa, ela está ligada com o acontecimento de vida, de esperança, de um futuro melhor. Lá em Êxodo capítulo 12, do versículo 1 ao 51, nós encontramos a instituição da Páscoa. 430 anos o povo estava escravo,
O povo estava aos seus últimos 80, sofrendo com açoites, com penalizações. Seus algozes egípcios torturavam esses hebreus que estavam ali no Egito, fazendo deles realmente homens sofridos, um povo sofrido que clamou a Deus, a um ponto que Deus, quando Ele decide enviar um libertador, Ele diz: eu ouvi, pois tenho ouvido o gemido e o pranto do meu povo no Egito. E Deus então agora decide usar um homem chamado Moisés, que vai ser o libertador. E ele vem sobre o Egito, acompanhado do seu irmão, seu porta-voz Arão, e trazem sinais e prodígios no Egito, mas Deus endureceu o coração de Faraó, e veio até a terceira praga. O povo hebreu também sofre elas, mas da terceira até a 10ª, Deus poupa, Deus guarda o seu povo na terra de Gósen. Eles estão guardados e protegidos dessa praga, enquanto tem chuvas de saraiva que destrói toda a plantação lá no Egito. Lá na terra de Gósen, aonde estão os hebreus, Deus guarda. Enquanto tem trevas lá no Egito, tem luz brilhando lá entre os hebreus. E quando chega o momento final, que Deus dá a ordem, diz: esse será a última praga. O anjo da morte vai passar em todo o Egito, e vai passar em todas as casas, e nesta noite todos os primogênitos vão morrer. Há morte iminente, há um juízo iminente, há um juízo de Deus estabelecido sobre o Egito. Deus estava julgando os deuses, Deus estava julgando as divindades que eram adoradas naquele lugar, não só libertando o seu povo, mas julgando e destronando esses deuses: o Deus Rã, o Deus Boi, o Deus Piolho, o Deus Nilo, o Deus Sol, o Deus primogênito. Deus estava julgando todos os deuses que havia ali naquele lugar. E o povo hebreu: e agora? E a gente? Mas Deus chega para o seu povo e diz: para vocês existe uma única forma da morte não chegar até vocês, e isso será a Páscoa, o Pessá. Há de ser que todos vocês devem ter um cordeiro puro, um cordeiro que vocês possam usar, um cordeiro novo. Vocês imolam esse cordeiro, comem da carne dele, do sangue dele. Vocês já se preparam no final do dia, já se prepara, já deixa tudo pronto. Vocês vão pegar desse sangue do cordeiro e vão passar nos batentes, nas vergas das portas da sua casa. Há de ser que quando o anjo da morte passar em todo o Egito, a casa que tiver o sangue na sua porta, ele passa por cima. E isso é maravilhoso, porque todo o povo fez isso. E o que eu acho lindo de tudo isso é que nós olhamos para essa Páscoa e ela nos traz um sentimento de que não importa os meus sentimentos, não importa o como eu me sinto nesse momento agora. Para nós, nesse domingo de Páscoa, ainda mais dado a pandemia dos nossos dias de hoje, para nós é uma esperança, porque não importa o como eu me sinto, não importa se eu estou com medo ou não, isso é apenas uma condição de sofrimento desnecessário. Mas o que importa de fato é se eu tenho a marca do sangue do Cordeiro na minha casa. Porque se há a marca do Cordeiro, do sangue do Cordeiro na minha casa, eu não preciso me aborrecer com medo ou com ansiedade. Ainda que talvez alguns entre os hebreus estavam: ninguém dorme essa noite, vai ter morte, vai ter choro em todo o Egito, o negócio está um caos, a coisa está complicada para o nosso lado. Mas a segurança deles não deveriam estar em como eles se sentiam, mas se tem na porta da casa a marca do Cordeiro. E essa também é uma mensagem viva para nós hoje, pois a Páscoa significa para nós que a morte passou por cima, que a morte não teve poder. E trazendo agora para o texto que nós lemos, nós começamos a entender como, por exemplo, Jesus Cristo, Ele é a nossa Páscoa, como a Bíblia diz. Jesus, como João aponta, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós estávamos escravos dos nossos pecados, escravo dos nossos desejos, escravo no corpo do pecado,
mas aí agora nós encontramos o Cordeiro, que é Jesus, nós nos aliançamos com Ele por meio do seu sangue derramado na cruz, e por meio disso, e por meio do poder da ressurreição que outorga e valida tudo isso, agora nós encontramos vida, nós encontramos esperança. A questão de ficar ansioso, de ficar com medo pesaroso, é apenas um aborrecimento desnecessário da minha parte, porque se eu entender que não importa como eu me sinto, o que vai ser amanhã, o que está por vir, o que virá a seguir, não, eu tenho que ficar, sabe com o quê? Convicto com a fé e uma esperança viva. Eu tenho a marca do sangue do Cordeiro, eu fiz uma aliança com Jesus, e a morte vai passar por cima. E olha que lindo isso, porque esse texto, ele vai falar sobre a verdadeira Páscoa. Eu quero falar agora então sobre a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa não é sobre o coelho, mas é sim sobre o Cordeiro. A verdadeira Páscoa não tem a ver com o chocolate, mas tem a ver com o sangue de Jesus. A verdadeira Páscoa não tem a ver com uma comemoração regada apenas de comida. A verdadeira Páscoa tem a ver com a ressurreição de Cristo Jesus. E quando eu olho o que Paulo vai dizer no verso 14, para a gente poder entender, ele está trazendo isso para a igreja, que a ressurreição de Cristo é o que traz esperança, foi visto, ela é fiel, foi visto pelos 12, foi visto por Tiago, foi visto por Paulo, 500 pessoas testemunharam, olha o 14, e se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Toda a vida cristã e toda a nossa fé, toda dependem da ressurreição. Se Cristo não ressuscitou, não faz sentido nós estarmos aqui. Se Cristo não ressuscitou, não faz sentido nós nos reunirmos. Se Cristo não ressuscitou, não faz sentido o cristianismo. Um certo missionário indiano na Índia um dia encontrou um muçulmano e eles começaram a conversar, e o interessante dessa conversa é que nessa conversa esse muçulmano diz a esse missionário cristão: sabe que tem uma coisa que para nós é muito interessante e vocês não têm? Nós temos um túmulo para visitar e vocês não têm. E aquele cristão diz com toda alegria: essa é a diferença, pois a nossa fé é o único Deus que não está morto. E eles começaram a conversar. Aí o cristão diz: eu creio em Deus, o Criador dos céus e da terra. Muçulmano: nós também cremos num Deus que é o Criador dos céus e da terra. Nós cremos que Deus enviou Jesus, um Salvador, para nos salvar e nos libertar dos nossos próprios pecados. Ele diz: nós também cremos que Alá enviou o seu profeta Maomé para nos salvar. E começam a discutir, e aí vão dizendo sobre a esperança e tudo mais, mas chega num ponto. Aí então o cristão diz: e nós cremos que Jesus foi ressuscitado, foi visto por mais de 500 pessoas, ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. Aquele muçulmano diz: o nosso ainda continua no túmulo, não temos mais história depois disso. Nós cristãos temos uma história para contar. A morte, o inimigo mortal que açoita toda a humanidade, foi vencido por Cristo. Ele continua vivo, Ele ressuscitou para todo sempre. Por isso que Paulo está dizendo: se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. Mas se Ele ressuscitou, a nossa fé é viva, pois significa que Ele é o primeiro, Ele é a primícia, Ele toma a iniciativa na ressurreição, apontando para nós, dizendo: assim será com vocês também. E nós vamos ver essa esperança, essa verdadeira Páscoa, que é vencer a morte, é passar por cima, é a morte não ter mais poder sobre a casa, aonde tem a marca do Cordeiro. E lá em Lucas, olha que interessante isso, capítulo 24, verso 5b e o 6a, as mulheres vão no domingo, bem pela manhãzinha, de madrugadinha, estão indo para poder ungir a Jesus, para poder ver o corpo de Jesus, embalsamá-lo, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, aqueles anjos lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? 6, olha isso, não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou estando ainda na Galileia. Olha que mensagem linda, elas estão indo, acabou, o nosso mestre, o nosso Cristo foi morto,
está sepultado, vamos embalsamá-lo, vamos preparar o seu corpo. E quando chegam aqueles 2 varões, aqueles anjos que estão ali, diz a ela: por que procurai entre os mortos aquele que vive? Ou seja, que mensagem maravilhosa, num domingo como esse, o nosso Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, a tumba, a morte não pôde detê-lo, e essa é a nossa esperança. A nossa fé não é vã, você crer em Jesus não é vã. Você pode procurar em todas as religiões, todos os deuses, Buda, Maomé e etc, todos estes morreram, os seus túmulos sempre vai dizer: aqui jaz, mas o túmulo de Jesus está vazio, porque Ele ressuscitou, a morte não pôde detê-lo, Ele esmagou a morte em seus pés, aleluias. Isso para nós é uma alegria. Existem algumas coisas que mudam com a ressurreição de Jesus. Existem algumas coisas que mudam. Por exemplo, a transformação da cruz e do túmulo. Antes da ressurreição de Jesus, a cruz era algo nojento. É até hoje tido como um dos piores instrumentos de tortura, uma das piores formas de morrer e de judiar de alguém. Foi criada no ano 300 a.C., por alguns bárbaros, fenícios, celtas, e depois o Império Romano se apropriou dessa execução, mas ela era tão cruel que o Império Romano diz: um romano não pode morrer crucificado, porque é muito ultrajante, é muito feio, é muito vergonhoso, é para o pior tipo de pessoa essa morte. Alguns podiam ficar vários dias agonizando, suas pernas ficavam flexionadas em todo o tempo, tendo que sustentar com os músculos da sua coxa, tentando não fazer pressão. Quanto mais pressão fazia, mais a dor dilacerante era. E então agora esse instrumento de tortura, este instrumento de execução tão cruel, agora após a ressurreição de Cristo, ele é a marca do cristianismo. Não é mais, porque a cruz vazia agora não é mais apenas um objeto indecoroso, um objeto feio, mas é o símbolo da nossa ressurreição, da ressurreição de Cristo, é um símbolo da vitória, do triunfo de Cristo. Aquilo que era um traje passa a ser uma referência para nós agora também. Quando você olha para o túmulo também era o fim, não havia, até a ressurreição de Jesus não havia esperança. Chegou na morte, acaba todas as coisas, termina ali, não tem mais esperança, acabou. O túmulo colocava um fim em tudo. A sepultura, o que nós conhecemos como cemitério, que é uma palavra originada do dormitório por conta dos cristãos, esse lugar antes era o fim de todas as coisas, acabou, não há mais esperança, não há mais esperança. Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta a eles, no 4,14, para que vocês não vivam sem esperança como os demais, que não têm esperança. Então para nós cristãos, há uma esperança, há essa esperança, após a ressurreição de Cristo. Olha só que esperança que vem para nós no 14, 21 e 22, porque essa também é uma esperança, aliás no 15, 21, 22, ela vai dizer o seguinte: pois, desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, igualmente, também em Cristo, todos serão vivificados. Que esperança linda! Mudou o símbolo da cruz, o símbolo do túmulo, que era algo tão cruel e ruim, mudou. Houve uma mudança, houve uma transformação. Outra coisa que com a cruz, com a ressurreição de Jesus, muda. Outra coisa é a vida. A vida não é mais a mesma, a forma de se viver não é mais a mesma. Veja comigo o verso 19. Se apenas nessa vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha o 32 agora. Se da maneira do homem eu lutei contra animais em Éfeso, que vantagem tenho, se os mortos não são ressuscitados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos.
que Paulo está dizendo: se não há ressurreição, pode comer, beber, ou seja, curta a sua vida à vontade. A vida, ela teria outro sentido sem a ressurreição. Aproveite e desfrute o máximo que você puder desta vida, aproveite o máximo, porque tudo vai acabar. Mas agora, com a ressurreição de Jesus, nós encontramos, se a nossa esperança é apenas para esta vida, somos os mais miseráveis. Você entende? Muda tudo. A ressurreição muda o sentido da vida, a ressurreição muda o entendimento da vida, a percepção que eu tenho, não é para o aqui e o agora. Existe muito mais do que agora, então vale a pena, ainda que eu passe por sofrimentos, ainda que eu passe por dores, ainda que eu passe por angústias, mas a ressurreição de Jesus, ela muda tanto o sentido da cruz, do túmulo, como ela muda o sentido da vida. É uma vida que agora é para a glória de Deus, quer comais ou bebais, tudo agora é para a glória dele. Por quê? Porque esse corpo vai ser transformado, porque a minha vida agora faz sentido, não é apenas para mim poder viver como se tudo fosse acabar. Não, não vai acabar, é só um passo. E ele continua dizendo para nós que após a ressurreição, dentro desse capítulo ainda, Paulo orientando a igreja, trazendo essa esperança. A ressurreição de Jesus, ela trouxe uma transformação sobre a morte. Todos temiam a morte, todos tinham medo da morte, ninguém pôde vencer a morte. Todos os que ressuscitaram, inclusive os que Jesus ressuscitou, voltaram a morrer de novo. Lázaro morreu novamente, o filho da viúva de Naim morreu novamente, a filha de Jairo morreu novamente, o moço que Elias orou morreu novamente, o moço que Eliseu orou morreu novamente. Não há esperança, ainda que alguém possa até voltar da vida, mas não vai continuar vivo após muito tempo, voltará a morrer, pois essa é a ordem que Deus deu a partir da queda do homem. Mas agora existe um que a morte não pode segurá-lo, e é isso que é interessante, porque a ressurreição mostra no versículo 55, diz assim: ó morte, é como se Paulo estivesse cantando: onde está, ó morte, o teu ferrolho, a tua alfinetada? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está? Acabou. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: acabou para você, morte. Você não é o último inimigo. Ainda que me traga dor perder pessoas, você não acabou com os sonhos daqueles que têm o cordeiro em sua casa. Aleluias. Não há mais poder da morte sobre estes. São essas mudanças que a ressurreição trouxe. Ela muda o símbolo da cruz, do túmulo. Ela muda o sentido da vida, é mudado pela ressurreição. E ela muda também sobre a morte. Por isso, Paulo está trazendo a ele: se Jesus ressuscitou, a morte não pode mais entrar, a morte não pode mais dominar, a morte não pode mais fazer reino, a morte não pode mais fazer domínio sobre a casa que tem a marca do cordeiro, desse sangue na sua casa. Olha o que ele diz a essa igreja no versículo de número 51 e 52, orientando, como nós vimos: se Cristo então ressuscitou, eis aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos. Veja só, nem a morte mais é chamada de morte, é chamada de sono. Nem todos dormiremos, mas todos nós, independente de quem dormiu ou quem ainda está vivo, seremos transformados. Olha o que vem a seguir: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, não mais defeituosos, não mais doentes, não mais machucados, não mais feridos, serão totalmente transformados num corpo incorruptível, e nós seremos transformados imediatamente. Aleluias. Amados, preste bem atenção nisso. Você pode crer nisso? Isso pode trazer esperança ao seu coração. Esse é o sentido da Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, a ressurreição de Cristo. Sabe, há uma esperança. Nós vamos ter o nosso corpo glorificado, nós vamos ter o nosso corpo transformado. A Bíblia não chama a morte física para nós de morte, mas chama de sono, de descanso, porque há uma esperança. Antigamente, antes da ressurreição de Cristo não havia, porque todo mundo morreria de novo, mas Jesus nunca mais morreu, pelo contrário, Ele foi visto. Olha que coisa linda, isso não é balela. Você acha que pessoas morreriam por uma mentira?
Se Jesus não tivesse ressuscitado, será que pessoas dariam sua vida? Alguém conseguiria, diante de uma fornalha, diante de fogo aceso, amarrados, molhados com piche e fogo aceso, eles diriam imediatamente: é uma mentira, é uma mentira. Eles não conseguiriam. Não é a tortura que faz com que pessoas revelam segredos de Estado? Não é isso que a gente aprende com Hollywood, que quando se pega um prisioneiro faz torturas para que ele conte a verdade? Irmãos, mataram filhos de cristãos dentro de coliseus, mataram filhos de cristãos dentro de arenas, para divertir e entreter o povo com feras, com bestas, com animais. E eles cantavam. Como alguém pode morrer dessa forma por uma mentira? Paulo está dizendo: os 12 viram. Primeiramente apareceu para Cefas, primeiramente apareceu para Pedro, depois apareceu os 12, depois teve uma experiência particular com Tiago, e por último a mim. Ou seja, e mais de 500 pessoas foram testemunhas de que Jesus estava vivo, e todas essas pessoas morreram e deram suas vidas por isso. Isso não pode ser mentira, ainda que alguém seja ateu. Como é possível todas essas pessoas morrerem de uma morte, de martirizados por uma mentira? É impossível, é o que faz com que qualquer ateu, quando pensa nisso, ele tem que se curvar e se dobrar. Nenhum homem morreria por uma mentira, quanto mais tantos homens assim, e todos contando a mesma história. Foi quando C.S. Lewis teve esse entendimento, ele abandonou todo o ateísmo, todo o ceticismo da vida dele, e se curvou diante do Cristo ressurreto, que vive e reina para todo sempre, e que nos faz uma esperança. Se Cristo ressuscitou, não é vã a nossa fé, não é vã. O nosso Cristo está vivo, Ele sofreu, Ele pagou o preço, cumpriu a justiça, mas Ele ressuscitou. E agora, como nós podemos, concluindo, indo para o final, como eu devo viver então minha vida, num domingo de Páscoa? Qual é a mensagem que eu recebo? Como eu devo viver essa esperança? Como eu devo viver esses objetivos? Por isso que ele termina o último versículos, do capítulo. No versículo 56 ele diz: ó aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a esperança. Jesus é a nossa Páscoa, mas não o Jesus na cruz ensanguentado, aquele Jesus que ainda as pessoas têm ele no crucifixo, não. Mas o Cristo glorificado, ressurreto, poderoso, assentado à direita do Pai, que o Pai o engrandeceu, Ele deu um nome que é sobre todo nome, que o Pai o colocou à sua destra, e lhe deu o cetro de Davi, o qual regerá todas as nações, e trará para si todos os seus povos de longe e de perto, e ajuntará o seu rebanho muito em breve. Aleluia. Portanto, agora concluindo, visto tudo isso, que é a Páscoa, a morte não tem mais domínio, a morte não entra, a morte não reina. Portanto, não se desespere, não tenha medo, não viva ansioso, pois Jesus ressuscitou, e você tem a marca do sangue dele na porta da tua casa, te dando mais esperança ainda. Como é que você deve viver? Verso 58, portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Preste bem atenção nisso. Portanto, se vocês entenderam a mensagem da ressurreição, a verdadeira Páscoa, vocês agora têm que ser firmes. É impossível vocês oscilar, é impossível vocês deixar a pandemia esfriar a fé de vocês. Portanto, se vocês entenderam que Cristo ressuscitou dentre os mortos para nunca mais morrer, a morte morreu no lenho da cruz. É uma canção antiga que diz isso. A morte morreu. Sim, naquele dia, naquele domingo de manhã, a morte morreu. Aleluias. A morte não segurou. A morte, o último inimigo que já vinha há
tantos anos ninguém pôde vencê-lo. Onde está Buda? Onde está Confúcio? Onde está todos esses que se dizem ser uma divindade, que nunca venceram a morte? Mas o meu Jesus, o nosso Jesus venceu a morte. Portanto agora, sede firmes e constantes, não oscile, seja constante na sua fé, não viva oscilando, estou fraco, estou firme, estou fraco, não, seja firme e constante. Tem mais, abundantes. Se você entender a ressurreição de Cristo, você não se conforma, você não vai querer viver simplesmente como uma pessoa passiva no Evangelho. Não, você vai se dedicar, vai dedicar os seus bens, vai dedicar a sua vida, vai dedicar a sua formação, vai dedicar o teu conhecimento, vai dedicar a tua sabedoria, vai dedicar os teus filhos, vai dedicar toda a sua vida, porque você vai ser abundante na obra do Senhor. Sabe por quê? Nem precisava dizer, só de nos mostrar que a morte foi vencida e que não acaba mais nela, mas Ele ainda traz uma esperança, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há uma recompensa. Ainda termina dessa forma, que coisa linda, há uma recompensa. Portanto, firmes, inabaláveis. Constância é isso, é alguém inabalável. E aí, você está sendo abalado? As notícias estão te abalando? Volte para o começo dessa mensagem e comece de novo a entender a ressurreição de Cristo. Eu não posso ficar sendo inconstante, sendo alguém que se abala. Eu não posso me abalar. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão abalados. Se você tem entendido a ressurreição de Jesus, você vai ser alguém inabalável, firme, inabalável, que não oscila, que não fica oscilando na sua fé, que não fica culpando pessoas, que não fica de mimimi, que não fica, ai ninguém ligou para mim, ai ninguém veio me ver. Não, você está firmado em Cristo, meu irmão, você está firmado em Jesus. Não fica se doendo por coisas tão pequenas e banais, sabe, porque você está firmado em Jesus. Em Jesus, é Ele que ressuscitou, é Ele que venceu a morte por nós, é Ele o nosso Salvador. Portanto, entendendo isso, sede firmes, sede inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Neste domingo eu quero orar com você, nesse domingo de Páscoa, nessa noite eu creio que Deus está agora tocando o seu coração. Querido Deus, que o teu Espírito Santo agora possa tornar verdade, ó Deus, esse texto, essa palavra ao coração dos teus servos. Que o teu Espírito possa tornar verdade, ó Deus, que a morte não tem mais poder, que há esperança, e que se alguém, ó Deus, tem perdido essa esperança, vivido e esperado melhor para essa terra, é os mais miseráveis de todos os homens, porque não entendeu ainda, Senhor, o poder da ressurreição. Se de certo que com Cristo nós morremos, também de certo com Cristo ressuscitamos, e se ressuscitamos com Cristo, recebemos o poder da ressurreição. O pecado não terá mais domínio sobre vós, Senhor. Agora através da ressurreição a minha vida é diferente, a minha vida tem propósito, a minha vida tem sentido. Eu não sou mais escravo dos desejos da carne e do mundo. A minha vida agora, ela é para a glória de Deus, ela não é só para prazer desse tempo, ela não é mais só para viver nessa terra e desfrutar do melhor dessa terra, não, ela é para viver o melhor de Deus, e o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus de Nazaré, o melhor de Deus é a pessoa bendita do nosso Cristo, e o nosso Cristo não está pregado numa cruz, não está com cara de pedinte. O nosso Cristo ressuscitou num corpo glorificado, num corpo glorioso, à semelhança do que nos será dado um dia, e foi exaltado, e foi assentado no seu trono, à direita do Pai, e reina, e reina, e reina para sempre e sempre. Essa é a nossa esperança, a ressurreição. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa Páscoa.
Jesus ressurreto. Por isso, ó Deus, te damos glória, te damos louvor, que o poder da ressurreição alcance os lares, alcance as casas, alcance as famílias agora, que nessa noite pessoas sejam transformadas, pessoas sejam mudadas, pessoas sejam impactadas e possam voltar a ser firme, constante e abundantes em tua obra, na tua obra, não na obra pessoal, na tua obra, Senhor. Em nome de Jesus nós te louvamos e nós te bendizemos, em nome de Jesus. Oh, aleluias. Eu desejo que você seja edificado. Preste atenção nessa canção. Olha para a letra dessa canção, o que ela diz, o que ela fala. Que o Espírito Santo te toque nesse momento e você possa ser edificado, curado, visitado por Deus. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, mas carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz, a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor
Glória a Deus. Te adoramos, Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por ouvir o Evangelho, Senhor, as boas novas de salvação. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por termos ouvido e relembrado, Senhor, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo, Senhor. Nós te bendizemos. Em nome de Jesus Cristo, que essa viva esperança, Senhor, possa estar ardendo no nosso coração, dirigindo a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, esse mensurável amor, a comunhão, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai, possa estar alcançando a nossa vida a cada dia, e que seja uma semana abençoada, Senhor, que a Páscoa não seja comemorada só nesse dia, mas que nós possamos viver essa Páscoa, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe sempre, e que nós possamos meditar sempre na palavra, para que nós não percamos a direção, e possamos ser usados pelo Senhor, repartindo essa graça. Amém.